Oi gente, how you doing? No vídeo de hoje vai ter algo muito especial, porque hoje a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram pra mim sobre inglês, sobre alguma dúvida que vocês tenham, então como é o processo de aprender inglês, muita coisa legal, e eu vou responder tudo aqui nesse vídeo. Infelizmente a gente ainda não tem o Instagram aqui do canal, mas logo logo a gente vai ter, então todas as perguntas foram mandadas no meu Instagram, tá certo? Então bora pro vídeo que vai estar muito legal. Antes disso, lembra de deixar o like, de se inscrever e de ativar o sininho pra não perder nada. Então bora lá. Então, gente, vamos lá. Deixa eu só colocar o óculos aqui, que senão eu não vou estar enxergando. Mas eu vou ler todas as perguntas aqui e responder elas junto com você. Então, vamos pro vídeo. Primeira pergunta foi: qual a diferença de light, leve, e light, luz? Muda algo quando fala? Então, essa palavra aqui, light, ela pode ser usada tanto para luz quanto para leve. É a mesma palavra, se escreve do mesmo jeito e se fala do mesmo jeito também, né? Que foi uma das coisas que perguntaram aqui. Light, light. O I, ele é pronunciado com realmente como ele se fala na língua inglesa, I, light. Então, é assim, não muda nem para nenhum dos dois. E não tem diferença, se escreve igual, se fala igual. Você basicamente vai entender pelo contexto do que a pessoa tá falando. Se a pessoa tá falando sobre luz ou sobre algo que é leve. Então, a próxima pergunta foi: dicas para iniciantes aprenderem sozinhos. Eu vou colocar um link aqui na descrição do primeiro vídeo aqui do canal, que eu falei um pouco mais sobre isso. Porém, falando rapidamente sobre algumas dessas dicas, porque eu também aprendi sozinha, sem curso, sem nada, é basicamente viver inglês. Então, algumas dicas que eu dou é: dentro disso de viver inglês, você tem que fazer as coisas ao seu redor ser inglês. Porque se você não pode, assim, né? Quero aprender inglês, vou lá para os Estados Unidos agora, nesse momento, né? Tenho tudo pronto, não é fácil assim. Então, o que a gente pode fazer é mergulhar no que a gente tem. Usando a internet, músicas, filmes e coisas assim. São essas dicas principais que eu dou. Mas a dica principal que eu dou pra quem quer aprender, tipo assim, no geral, é: tenham um bom motivo. Também falei disso nesse mesmo vídeo que eu falei, que eu vou colocar o link aqui. Ter um motivo forte, assim, muito forte do que você quer pra aprender inglês é muito, muito importante. Se você quer aprender só por aprender, só porque você quer conhecer algo novo, ou somente por tipo assim, uma frase: eu quero um trabalho melhor, isso vai acabar te desmotivando em algum tempo, porque não vai ser fácil. Vai ter muitas dificuldades no caminho, não é da noite pro dia. Então, o que você pode fazer é ter um bom motivo, uma razão mesmo. Se você quer esse emprego, por que você quer esse emprego melhor? Pra realizar que sonho? Se você quer esse intercâmbio, pra que você vai querer esse intercâmbio? O que você vai querer fazer lá? Que vai mudar você, que vai realizar um sonho? Bora pra próxima pergunta. O que significa a gíria WhatsApp e quais outras gírias bastante usuais existem? Eu tô amando, só queria dizer pra vocês, gravar esse tipo de vídeo. Então, se vocês já quiserem parte 2, parte 3, já pode ir colocando aqui embaixo, dizendo eu quero, porque eu tô amando gravar assim, sério. É muito divertido responder as perguntas de vocês. Mas enfim, WhatsApp, isso literalmente significa, tipo assim, o que está em cima. Literalmente essa é a tradução, que está em cima. Mas se alguém chega em você e fala what's up, a pessoa quer dizer, tipo, o que tá acontecendo, o que tem de bom, tipo assim, tudo em cima, tudo bom. É uma coisa meio assim, entendeu? Bem informal e bem descontraído. É um jeito de chegar logo na pessoa. Porque aí depois você pode perguntar, né? Como você está? How are you? O que você tá fazendo? Eu uso muito o how you doing, que também ele é informal, porém o WhatsApp ainda é mais informal do que o how you doing, né? E eu também achei ele muito legal, muito descontraído de usar. É tipo um e aí? Essa é a tradução, a melhor tradução que a gente pode fazer, né? Porque, como eu já disse em um vídeo também, vou colocar todos os vídeos que eu tô dizendo aqui na descrição. Como eu já disse antes, a gente não pode querer traduzir literalmente, porque são culturas diferentes. Então, aqui ele também perguntou, além do que significa isso, perguntou também quais gírias são bastante usuais, assim, tipo WhatsApp, que são usadas.
E eu posso fazer um vídeo somente disso, se vocês quiserem, porque tem muita coisa. Como você aprendeu e cursos, como você aprendeu. Cursos ou sem ajuda profissional. Eu aprendi totalmente sem nenhum curso, nenhum professor, assim, eu tô na escola, então eu também tinha aula da escola. Porém, é gramática, gente. A gente sabe que é gramática pura aquilo. Como a gente estuda português na escola, tipo, é só pensar desse jeito. A gente estuda português na escola, ou estudou no caso, e aquilo ali não é literalmente o que a gente fala, né? Por exemplo, saber se um negócio é metonímia, se é uma metáfora, não é exatamente o que a gente aplica no dia a dia, a gente simplesmente fala. Isso pro inglês da escola é basicamente a mesma coisa, é gramática. Então, o que a gente foca mesmo é nessa convivência em inglês. E como a gente não tá em outro país pra ter justamente essa convivência, a gente usa aqui como a gente pode. É preciso andar com o dicionário no início? Eu amei essa pergunta, achei muito engraçada, porque não. Eu no começo, de noite, geralmente, antes de dormir, eu ia lá e lia uma palavra. E eu via o significado daquilo. Porém, tipo assim, e não tem nada de errado nem ruim de fazer isso. Mas não é realmente assim que você vai aprender. Você realmente vai aprender por imersão, por convivência com o inglês. Porque aprender palavra e palavra e palavra, você não vai se lembrar de todas aquelas coisas, todas aquelas palavras e palavras às vezes diferentes que você está aprendendo. Então é melhor por imersão. Então não se dê o trabalho de ficar tentando ler e decorar cada palavra do dicionário, o que ela significa. Não precisa disso, tá certo? Para aprender inglês, precisamos seguir algum método. Então, existem vários métodos hoje em dia e você pode querer seguir um deles, mas eu acho que você desenvolve seu próprio método. O que eu apresento aqui, o que eu já apresentei no canal e o que eu vou dizer ainda de dicas pra vocês, vai ser sempre coisas que eu fiz, coisas que me ajudaram ou que ajudaram outras pessoas que eu vi fazendo. Então, eu não vou dar um método mesmo, porque não existe, nunca vai existir uma coisa que vai funcionar pra, tipo, todo mundo, absolutamente todo mundo, igualmente, entendeu? Porque, por exemplo, eu fiz muitas coisas, mas o que mais me ajudou foram os filmes mesmo. Porque aquilo foi uma imersão completa, como se eu estivesse ali naquele espaço. Acho que também porque eu gosto muito disso, então pra mim era muito bom de fazer. Porém, pra você, pode ser que o que mais te ajude seja a música. Óbvio que você vai precisar de ter o listening, o writing e o speaking, que eu falei disso também no outro vídeo. Mas você vai precisar ter tudo, porém vai ter sempre alguma daquelas coisas que vai ser mais pra você, entendeu? Que você vai querer mais, vai aprender mais. E isso é porque depende de você, depende da sua personalidade e do que você gosta. Assistir seriados com ou sem legenda em inglês pode me ajudar a desenvolver o idioma? Com certeza. Primeiro ela falou que assistir seriados com ou sem legenda em inglês. Isso aí confirma o que eu disse antes. Eu sempre via pessoas dizendo assim no YouTube e professores também, falando, você vê primeiro, é bom que você já veja em português pra saber o que elas estão falando. Então, você vê mais ou menos em português, tudo, o episódio, por exemplo. Depois você vê em inglês com legenda em português. Depois você vê em inglês com legenda em inglês. E depois você vê em inglês sem legenda nenhuma. Porém, eu sou o tipo de pessoa que vai ter que ser uma coisa que eu gosto muito, muito, muito. Existem vários filmes, várias séries que eu amo tanto que eu vejo várias vezes sem problema nenhum. Porém, isso não é tão comum de acontecer. Geralmente, eu não tenho paciência de ficar vendo as coisas de novo. Então, isso não se aplicava pra mim de nenhum jeito, porque eu sabia que eu não ia conseguir desse jeito. Então, o que eu fazia era, eu via aquilo. Como eu disse pra vocês, eu comecei a ver Dora Aventureira. Então, Dora Aventureira eu via muito quando era pequena. Então, eu lembrava de bastante coisa. Isso provavelmente ajudou a saber o que ela tava falando. Mas eu só via em inglês com a legenda em português e tinha vezes que eu via sem a legenda, depois de um tempo já que eu já comecei a entender melhor. E aí depois daquilo que eu parti para outros seriados e coisas assim mais avançadas, né, do que filmes infantis.
foi assim que eu fiz. Mas pra você, se você gostar e tipo, se você se entender muito melhor, tipo, seguindo essa ordem, nem às vezes nem precisa assistir em português, mas assistir em inglês com a legenda em português e depois inglês com legenda em inglês, acho que já ajuda também bastante. E sim, ajuda muito, muito mesmo no idioma. Próxima pergunta. Ter alguém com quem conversar em inglês realmente ajuda? Olha, ajuda, com certeza ajuda bastante, porque tudo que a gente tem que saber sobre aprender inglês é como a gente aprende quando a gente aprendeu português. Quando crianças, né? A gente aprendeu escutando, tipo, nossos familiares e amigos e todo mundo falando, e aí a gente ia tentando reproduzir aquilo, ia ficando na nossa cabeça e tudo assim. Que nem uma criança, né, quando vai fazendo isso. Então, em inglês é do mesmo jeito. Você vai precisar falar, você vai precisar ouvir os outros falando pra conseguir falar. Porém, tem isso. Nessa convivência que a gente vai ter, que a gente tem que viver em inglês pra conseguir, né, realmente ser fluente em inglês, muitas vezes pode ser que a gente não tenha essa pessoa pra falar, ou até que a gente tenha vergonha de falar. Porém, pode sim, uma pessoa, se você tiver uma pessoa, eu indico que você tente e treine pra conseguir falar com essa pessoa em inglês, porque vai te ajudar bastante. Vai mesmo. Próxima pergunta. Em quanto tempo consigo aprender o suficiente para ser considerada fluente? Isso entra também como eu tava falando, do método. É algo pra cada pessoa. Óbvio que isso depende muito. Por exemplo, se ela foi jogada lá em um lugar que só tem gente falando inglês, o aprendizado dela vai ser, tipo assim, muito, muito mais rápido. Mas eu tô falando assim, em circunstâncias, por exemplo, considerando as nossas agora, né? Tipo, de estar no Brasil e de só ter internet como meio de ajuda, nesse caso aqui. Ainda acho que assim vai ser muito difícil da pessoa conseguir isso muito rápido, tipo assim, em um mês. Porém, vai realmente de cada pessoa. Outra coisa, queria deixar aqui bem claro pra vocês que se considerar fluente é algo que só você pode fazer. Podem te dizer se você tá no seu nível básico ou avançado e tal, mas pra ser considerada fluência, você que vai saber se você consegue realmente entender e falar sem nenhuma dificuldade. E outra, ser fluente, quero deixar muito claro pra vocês que não é saber de tudo, não é saber todas as regras de inglês, ou não é saber todas as palavras da língua inglesa perfeitamente. Porque isso nem os nativos de países da Inglaterra e Canadá e Estados Unidos que falam inglês, nem eles sabem tudo sobre a língua inglesa. Então, ser fluente não é saber tudo, tá? Queria deixar isso aqui bem claro pra vocês. Qual é o primeiro passo para começar a estudar inglês? Gente, o primeiro passo, assim, eu acho que é realmente aquilo que eu disse antes, no começo, que perguntaram também dicas para aprender inglês, é de você ter essa motivação. Esse é com certeza o primeiro passo. Antes de você pegar um livro de inglês ou então começar a ver coisa em inglês, você vai ter que ter esse bom motivo mesmo. Pra quem não sabe, o meu bom motivo, quando eu comecei a estudar inglês e aprender inglês e viver em inglês, era, e ainda é, óbvio, ligado à minha profissão. Então, na época, como eu já contei no outro vídeo que eu falo, tipo, tudo em inglês e contando minha história e minha jornada com o inglês, eu disse que o que eu aprendi, a minha motivação pro inglês era pra me tornar uma cineasta, porque eu sabia que eu ia ter que sair do Brasil. No caso, essa era a minha meta, de sair do Brasil. Porém, depois de um tempo isso mudou, também de lá, e agora eu quero ser uma neurocientista. Mas do mesmo jeito, é algo que também tem o mesmo plano de sair do Brasil. Era pra conseguir fazer uma diferença no trabalho que eu quero empenhar na minha profissão, que era realmente a minha motivação no inglês. Não era só pra ter um bom trabalho, pra ser uma boa cineasta, uma boa atriz ou uma boa neurocientista. Era pra fazer as pessoas entenderem melhor umas das outras. Realmente eu tinha um propósito por trás dessa minha profissão. Então é basicamente isso que vocês têm que colocar também no de vocês. E vocês não precisam ficar catando o propósito. Vocês provavelmente já têm isso em vocês. Vocês só precisam entender que propósito é esse. Próxima pergunta.
focar em gramática ou em conversação? Para responder essa pergunta, eu quero dizer que você vai ter que focar em tudo. Você vai ter que ter gramática, você vai ter que ter conversação, você também vai ter que ter o pensamento em inglês, você vai ter que ter o listening, que é o escutar em inglês, o writing, que é o escrevendo, vai ter várias coisas. Então não é pra, tipo, focar só em um, é pra tentar fazer tudo. E óbvio que, como eu disse, você vai se apegar, às vezes, mais a uma. Vai ser provavelmente que você vai mais gostar de fazer. Porém, isso aí é o seu gosto. Mas você precisa focar em todas elas pra conseguir aprender inglês. É como um bolo, fazer uma receita de um bolo. Você não vai poder focar, tipo, só vou jogar muita farinha, porque, sei lá, eu gosto de farinha, então eu vou tacar farinha aqui nesse bolo. E aí você, tipo, esquece de pôr ovo, esquece de pôr leite, ou então põe eles bem menos do que deveriam. E aí o bolo vai com certeza desandar e não vai ficar perfeito do jeito que teria que ficar. E vamos para a nossa última pergunta, que senão esse vídeo vai ficar muito longo, que é: qual é a diferença entre no e not e como usá-los? Eu amei essa pergunta e eu deixei ela no final justamente por isso, porque eu achei muito interessante. Porque eu nunca parei pra pensar. Eu sabia que existia o no e o not, mas eu nunca parei pra pensar, tipo, que onde é que eu usava eles e quando eu deveria usar. Porque justamente o que eu disse pra vocês, quando o processo é de viver o inglês, você vai aprender muita coisa que vai ser o input, que vai ser algo, tipo, meio que subconsciente, que você não sabe que você está aprendendo, justamente como as crianças aprendem. Então, nesse caso, eu aprendi quando usar o no e quando usar o not, só pelo que eu escutava as pessoas falando nos seriados, nos filmes e nas músicas e coisas assim, e que eu reproduzia. Mas eu pesquisei aqui pra dizer pra vocês direitinho a diferença entre no e not e como a gente pode usá-los. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tá, eu encontrei essa pesquisa, eu pesquisei pra poder saber isso, tá, gente? Como eu disse pra vocês, eu nunca nem tinha parado pra pensar nisso. E aqui o no é usado pra responder perguntas, isso realmente, né? Quando alguém vai perguntar assim: você gosta da cor azul? Tipo, do you like blue? Você não pode responder, tipo, not, I don't. Ia ficar muito estranho. Você vai ter que responder com no. No, I don't. Ou yes. No caso aqui, a gente tá falando do no, né? Então, quando você vai responder perguntas, usa o no, tá? E também o no é usado antes de um substantivo ou de um artigo. Ele deu exemplos aqui também, por exemplo: he had no idea about what he was doing. Ele não tinha ideia do que ele estava fazendo. Ele também deu outro exemplo, que foi: I have no clue about where I may have left my wallet. Eu não tenho nenhuma pista, nenhuma ideia, no caso da tradução em português, de onde eu posso ter deixado minha carteira. No clue, clue também é um substantivo. Também ele falou aqui que o no vai ser usado quando for um substantivo que antes tem um adjetivo. Por exemplo, o exemplo que ele deu aqui foi: Mary had no good memories about her childhood. Mary no caso, não tinha boas memórias sobre a infância dela, né? Então, no good memories. Memories, substantivo, good, adjetivo, e o no aqui, antes desse substantivo com adjetivo antes. E esses são os usos do no. E o not é usado antes de um substantivo com artigo. Por exemplo, this is not a joke. Joke vai ser o substantivo. Esse é um artigo, né? No caso, que tá antecipando o substantivo. Quando tiver sempre esse artigo antes do substantivo, usa o not, tá bom? O not também é usado antes de many, any, much or enough. Por exemplo, we do not have enough time to finish the project. Nós não temos tempo suficiente para terminar o projeto. Então, esses foram os usos, mais ou menos, aqui de quando se usa no e not. Esse vídeo foi sim um pouco longo, mas a gente aprendeu muita coisa aqui hoje e foi muito divertido. Então já deixa seu like, já se inscreve aqui e já ativa o sininho pra não perder nadinha que vai vir daqui pra frente, tá certo? Então é isso, bye bye!